Bom dia, pessoal. Meu nome é Arthur Fonseca Martins, sou do primeiro B do Colégio Carbonel e hoje eu vou fazer um vídeo sobre mudança climática. Principalmente eu vou dar enfoque na visão cética da mudança climática. Certo, primeiro a gente tem que diferenciar ceticismo e negacionismo. O verdadeiro cético parte da dúvida, sem preconceitos em relação a qualquer hipótese, mas assume uma posição quando as evidências aparecem, aceitando-as ou não. O negacionista parte de uma certeza, entre aspas, de sua verdade, entre aspas, preconcebida a partir de desejos, vamos dizer assim, vontades, valores de natureza ideológica. Preso a essa certeza, o negacionista recusa-se a checar de qualquer maneira aberta e honesta as evidências que com elas se choquem, enquanto os céticos estão abertos a esse tipo de mudança. Céticos climáticos, eles são abertos para ver os outros pontos da mudança climática, sim, mas sempre questionam muito. A ciência não teria se desenvolvido tanto sem o ceticismo, isso é muito importante ressaltar. Certo, vamos lá. Aí eu vou apresentar algumas falas de alguns céticos sobre a mudança climática e também comentar um pouco do outro lado. Eu vou apresentar a visão dos céticos, mas vou apresentar a visão também dos ativistas climáticos, certo? Há variações naturais na emissão de radiação solar. O período atual é de maior atividade. Vamos lá, o efeito das variações solares, de acordo com vários estudos, é 5 vezes menor do que o produzido pela energia retirada no acréscimo de CO2, o gás carbônico. Então, esse argumento pode ser refutado facilmente, por causa que é 5 vezes menor. Vamos para uma outra fala. A mídia é corrupta. O que eles querem dizer com isso? A mídia é corrupta, ou seja, ela manipula os dados para que fazer as populações acreditem no aquecimento global, mas os reais dados ela esconde ou oculta e para que todos acreditem nisso e coloquem de uma maneira muito exacerbada. Certo. 99% dos cientistas, é quase unanimidade que o aquecimento global tem efeitos antrópicos, ações antrópicas, ou seja, ações humanas como causa do aquecimento global. Certo. Agora vamos lá. A mídia até pode ser corrupta, mas os cientistas, a comunidade científica é quase uma unanimidade do aquecimento global, da mudança climática no, no âmbito científico. Uma outra fala, as pessoas e os ativistas climáticos são muito alarmistas. Certo, eles dizem que eles são muito alarmistas, eles falam demais, eles são muito preocupados com isso quando não deveria ser, quando a gente só vai ver as consequências disso lá no futuro. Hoje em dia está tudo bem, não precisa ser tão exagerado, não precisa se preocupar tanto. Mas, infelizmente, a gente já vê as consequências do aquecimento global. O aumento no número de queimadas naturais, em que os ambientes estão cada vez mais secos, e então as queimadas naturais estão aumentando. A nuvem de gafanhotos na América do Sul, que pode ter uma influência do aquecimento global, em que os gafanhotos aumentaram o seu metabolismo devido ao aumento da temperatura. Chuvas e estiagens cada vez mais frequentes, chuvas muito fortes e secas muito longas. Isso é uma das consequências disso. Então é sim para fazer um alarme, é sim para ter uma preocupação contra esse tema tão importante. Certo. Outra fala que eles dizem os céticos: ou nós mudamos o meio ambiente dramaticamente ou morremos. Certo. A única maneira de proteger o meio ambiente ou fazer uso sustentável dos recursos naturais é por meio de uma revolução essencialmente
eu diria, filosófica, uma mudança em nossas concepções de natureza humana e de relacionamento entre seres humanos e natureza. Naturalmente acompanhado por uma mudança em nossos valores. Nós não podemos nos conceber como independente do uso natural, nunca. Ao contrário, somos uma continuidade dele. A proteção da saúde e do bem-estar humano é indissociável da proteção da saúde e do bem-estar do meio ambiente. Tudo isso é possível de ser alcançado. Somos somente uma ação coordenada e coletiva pode ser efetiva na mitigação da mudança climática global. Então, a gente não vai morrer se a gente tomar as atitudes corretas de uma forma coletiva e a gente não precisa afetar o meio ambiente dramaticamente, por causa que a gente já aprendeu que a gente pode viver em harmonia com esse meio ambiente. Outra fala dos céticos é quero que nós humanos se relacionemos com o restante da natureza de um jeito que nos beneficiemos. Certo, eu estava falando na última fala que isso a gente tem que a gente tem muitas tecnologias para nos beneficiar que não precisam da poluir o meio ambiente, degradar o meio ambiente. A gente tem que fazer uso dessas tecnologias para que a gente se beneficie do meio ambiente, mas que ao mesmo tempo a gente não polua, a gente não degrada ele, que a gente viva em harmonia com ele. Certo? Outra fala: ativistas climáticos dão um elemento animista às plantas e animais. Isso é um problema considerável. Vamos pensar, tipo, a gente não é o. A gente é muito desenvolvido, nós seres humanos, mas a gente convive com outras espécies de animais. É importante respeitá-las, principalmente por causa que senão não vai ter mais animais assim. Vamos ter uma extremidade de animais morrendo, a biodiversidade vai cair muito e isso pode levar sérias consequências ao destino tanto da humanidade quanto do planeta. O vento e a energia solar não podem substituir os combustíveis fósseis, eles simplesmente não podem. Muitos céticos, eles afirmam que o vento e a energia solar não podem substituir os combustíveis fósseis por conta justamente que o combustível fóssil não demanda tanto local assim para ser utilizado, que nem a energia eólica e a energia solar. E falam que não tem espaço, mas se a gente construir uma arquitetura verde, vamos dizer assim, alguma arquitetura sustentável em nossas cidades, há de espaço em nossas cidades para que a gente otimize essa geração de energia. Por exemplo, colocando uma hipótese, energia solar em todas as casas, assim, em todos os tetos de todas as casas de uma cidade. Assim, ia ficar muito otimizado esse ganho de energia. E a gente poderia facilmente substituir esses combustíveis fósseis que tanto degradam a natureza com a poluição e entre outras coisas assim, como por exemplo na captação do petróleo. O aumento de temperatura é a causadora do aumento de concentração de CO2 na atmosfera e não o oposto. Vamos pensar, pessoal, se a temperatura que estaria causando o aumento da concentração de carbono, o que explicaria o aumento anormal e irregular da temperatura verificado na atualidade? Aí fica a pergunta. E tem vários estudos já discutiram essa relação direta entre o aumento da temperatura e a concentração de CO2 na atmosfera. Mas como acreditar que a quantidade extra de CO2, gás carbônico, que se verifica atualmente, deixe de interferir na temperatura média do planeta, se isso tem evidenciado uma relação direta há tanto tempo? Aí fica a pergunta, pessoal. Será que essa afirmação tem mesmo argumento suficiente para valer? Vamos lá, para a próxima. Erupções vulcânicas lançam milhões de gases estufa na atmosfera. Hoje o período é de maior atividade do que em outras épocas.
Certo. Então, o carbono atmosférico, que é o CO2, ele pode ser verificado quanto à sua origem, tanto fóssil, como, por exemplo, que vem da queima de combustíveis fósseis, e, e também de magmático, que é no caso das erupções vulcânicas. E a maioria, atualmente, que está causando as mudanças climáticas são o gás carbônico fóssil e não o magmático. E isso quebra totalmente essa hipótese. Vamos para uma outra hipótese dos céticos. Principalmente os céticos dos Estados Unidos, já que eu procurei assim e não achei facilmente os céticos brasileiros falando sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas. Aí eu peguei um pouco mais dos argumentos dos Estados Unidos, mas isso aqui valeria para o Brasil também. Não importa o que os Estados Unidos ou o Brasil façam, não vai causar um impacto nas emissões mundiais de gases de efeito estufa. Certo? Cada país conta. Se um país ele já fazer a mudança, ele vai influenciar outros países. Tanto os Estados Unidos, que é uma das maiores economias mundiais, quanto o Brasil, se eles fizerem isso, eles vão influenciar os outros países positivamente. E vai fazer diferença sim. E pode substituir várias tecnologias assim, tecnologias que existem atualmente com o avanço tecnológico da ciência tão forte que pode substituir várias tecnologias de combustíveis fósseis para continuar tendo um avanço econômico. Certo. Não acredito que a mudança climática seja o maior problema do nosso planeta. O clima já mudou antes. Sim, o clima já mudou antes, mas não devido à ação do homem. Agora é a ação do homem que está levando a essa mudança climática. Então nós temos sim responsabilidade, isso é um grande problema. E só lembrando, não tem um planeta B para a gente ir. E agora alguns gráficos assim para mostrar a gravidade da situação. Emissões de gases de efeito estufa: 62% combustíveis fósseis, de gás carbônico combustíveis fósseis. Apenas 11% CO2 uso da Terra. A gente tem que mudar isso. A gente precisa mudar isso para o bem da humanidade. Esses números são alarmantes. Outro gráfico é o aquecimento global ao longo dos anos. Isso aqui são décadas, séculos, milênios. Aqui, menos 10.000 anos. 10.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos antes de Cristo. E se considerava tinha uma média esses números, até que quando vai chegando perto dos anos 1960, aí depois da Revolução Industrial, essa variação na temperatura global sobe e muito, sobe disparadamente. Chegou a quase 8 graus Fahrenheit. Para vocês terem noção, 1 grau Fahrenheit é 1,8 graus. Isso é muita coisa mesmo. E infelizmente eu só consegui pegar um gráfico assim que mostra tanto assim, faz muito tempo assim, durante séculos, de uma perspectiva tão ampla, com os graus Fahrenheit, não consegui com os graus Celsius. Aí fica um pouco mais confuso assim tal, até por causa da estar em inglês tudo, mas foi o único gráfico assim mais abrangente de uma visão mais geral assim, de ao longo da história da humanidade, história do mundo até, para comparar o aquecimento global. Obrigado, pessoal. E é isso. Esse é o nosso é o vídeo de hoje sobre aquecimento global, mudança climática. No nosso... E fica essa reflexão muito importante que temos que ter hoje em dia sobre a mudança climática, que a gente tem que mudar nossos valores, como a gente vê a natureza,
como que as nossas ações mesmo no dia a dia para impactar no mundo inteiro, que assim todos, se a gente mudar nossos valores, nossos costumes, todos vão ser beneficiados no futuro, as próximas gerações. E é isso, pessoal. Valeu!